Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver. Tenhamos uma noite de muita paz, de muita harmonia, de bênçãos e, claro, contando com a ajuda dos amigos espirituais. O tema, o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Nós estamos no mês de abril, onde comemoramos mais um aniversário do lançamento do Livro dos Espíritos. 168 anos serão completados no próximo dia 18. Esse primeiro lançamento, ele acontece no dia 18 de abril de 1857, lá na França. E essa primeira edição do Livro dos Espíritos, ela continha apenas 501 questões e era dividida em 3 partes. Depois, em 1860, foi lançada a segunda edição, com 1018 questões. Esse livro, que é a base da doutrina espírita, nós não vamos entrar em detalhes na questão da biografia, de como é que aconteceu tudo isso. Nós vamos tentar falar um pouco mais sobre o conteúdo da obra, ou das obras, não é, do Allan Kardec. Então, com o lançamento desse livro, vem ao mundo o Espiritismo. O Espiritismo passa a existir a partir desta data, 18 de abril de 1857. Mas o que é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? Nós temos até um livro com esse título, que também é elaborado em perguntas e respostas, onde nós vamos encontrar vários assuntos que são discorridos por Allan Kardec. Nesse próprio livro, que é o Espiritismo, que foi lançado em 1859, nós temos a definição lá do que é o Espiritismo. Diz que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. O Espiritismo é uma ciência nova, que vai estabelecer as leis que facultam essa intermediação entre os encarnados e os desencarnados. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E Allan Kardec coloca a definição seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Vejamos que ciência importante. Trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, todos nós. Bem como dessas relações que nós mantemos. É uma ciência nova. Não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou química. Não dá para fazer isso. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se consegue determinar os efeitos. Com relação ao Espiritismo, a essa ciência nova, nós temos que lidar com inteligências dotadas de liberdade, que são os espíritos.
e que provam a cada instante não estarem sujeitos aos nossos caprichos. É preciso as oportunidades, além das evocações, que eles atendem, esperarmos os fatos acontecerem para que possamos estudá-los. Então não temos a condição de dizer que vai ser agora ou daqui a pouco, né? Então essa ciência espírita, nós entendemos que é a mais importante de todas as ciências. Natureza, origem e nosso destino. Somos espíritos imortais, sabemos, estamos aqui de passagem, tudo isso já sabemos também, mas como é que devemos nos conduzir durante essa nossa caminhada terrena, ainda mantendo o nosso corpo físico? Então, as orientações e as informações são trazidas pelos espíritos, juntamente com os encarnados, os médicos, que auxiliaram Allan Kardec na construção dessa obra. Quanto é importante estudar a doutrina espírita? Só a título de provocação, para que possa despertar a consciência de alguns, em O Livro dos Espíritos, lá na sua primeira parte, quando ele vai tratar do povoamento da Terra, Adão, na questão 50, número 50, Kardec faz a seguinte pergunta: a espécie humana começou por um só homem? A resposta é não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o último que povoou a terra. Dito isto, quando nós buscamos a Bíblia no Velho Testamento, no Pentateuco, lá na Gênesis, no início, nós vamos observar que Deus criou o mundo, depois criou Adão, criou Eva, né? E depois tiveram 2 filhos. E relata o Velho Testamento, na sua simbologia e também na sua importância, para aquela época, que Adão foi o primeiro homem que habitou a terra. Na questão 50, os espíritos dizem que não. E agora como é que a gente fica? Foi ou não foi Adão o primeiro homem, não é? Interessante esses questionamentos para que nós possamos despertar a necessidade de nos conhecermos melhor. Mas essa resposta nós vamos encontrar na própria Bíblia, no Velho Testamento, no livro Gênesis. Como assim? Bom, Adão e Eva, 2 filhos, 4. Caim matou Abel, ficaram 3. Caim foi expulso das terras de onde morava, foi viver distante. E lá chegando ele encontrou uma mulher com quem casou-se. Isso é bem interessante para a gente raciocinar, estudar e pesquisar. Por isso, a gente coloca que é uma nova era para a humanidade. Novas revelações vieram. O progresso aconteceu, né? O passado vai ficando, a sua história tem importância, mas novos tempos chegaram. E é preciso desenvolver a nossa inteligência, a nossa percepção e continuarmos evoluindo como espíritos imortais que nós somos. E para isso nós precisamos estudar a doutrina espírita. Não que todos tenham a obrigatoriedade de se tornarem espíritos, não. A título de conhecimento. Não é obrigado a aceitar. Alguns princípios básicos da doutrina espírita, alguns princípios básicos. A existência de Deus é entendida como a crença na existência de uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus. É a primeira questão do Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Outro princípio básico da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Que nós somos imortais. A partir do momento que nós fomos criados, jamais morreremos.
continuaremos existindo para sempre, buscando aquela perfeição relativa que Jesus nos colocou no Evangelho. Então, a imortalidade da alma é a crença na existência dos espíritos antes, durante e depois da vida humana. Tivemos um princípio, continuamos vivendo, vamos desencarnar, outras encarnações virão, para que tenhamos as oportunidades dadas pela misericórdia divina para continuarmos buscando o progresso, e assim a vida continua. Outro ponto interessante, básico da doutrina espírita é a reencarnação. A questão da reencarnação. É a crença na evolução dos espíritos através da existência em vários mundos e em encarnações. O espírito imortal, a partir do momento que é criado e que vai buscar a sua evolução, jamais ele vai conseguir tudo isso em uma só existência. É muito pouco. Ele vai precisar de muito tempo, muitos mundos, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do Pai, né? Acreditem nisso aí. Nós somos viajores do universo. Quer queiramos, quer não. É a realidade. A comunicação com os espíritos é a crença na possibilidade de interação entre os vivos e os mortos. Proibido se comunicar com aqueles que já passaram para o outro lado da vida? Não. Ora, partiu o maior exemplo do próprio Jesus. Ele que disse que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei de Deus. E ele conversa com os mortos. Aquela passagem do Monte Tabor, quando ele reúne 3 dos seus discípulos encarnados, sobe o monte, e lá quem aparece? Elias e Moisés. Um desencarnado há mais de 850 anos e o outro há mais de 1.200 anos, e conversam com Jesus na presença dos 3 discípulos. Se fosse proibido, jamais ele faria isso. E seria um absurdo. Eu tenho um ente querido, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, morre e nosso relacionamento é cortado definitivamente. Não podemos mais conversar. Acabou tudo aqui. Outro princípio básico da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. São muitos mundos habitados. Kardec faz uma classificação no Evangelho segundo o Espiritismo dos mundos, levando-se em consideração os seus habitantes e o seu patamar evolutivo. Os mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações dos espíritos, mundos de provas e expiações, que é o nosso, mundos de regeneração, mundos ditosos e mundos felizes, onde habitam os espíritos puros, onde um dia chegaremos lá com certeza. Então, cada mundo desse tem a sua população, de acordo com o seu grau de evolução e de conhecimento. Por isso nós fazemos um convite ao estudo da doutrina espírita. A nossa casa oferece esse estudo diversos dias da semana, e para aqueles que se interessarem por esse estudo. E é gratuito, é 0800. Tenho certeza que vocês não vão perder nada. Isso é muito proveitoso. E por falar nisso, eu queria abrir um parêntese, já que estamos homenageando a data de lançamento do Livro dos Espíritos, já que estamos lembrando todo esse legado do Allan Kardec que deixou para nós, não podemos esquecer também outros missionários, talvez numa proporção menor do que Kardec, mas de muita utilidade e também sendo trabalhadores do Cristo. E neste momento que aqui nós falamos, aqui não estaríamos falando, essa casa não existiria se não fosse o senhor Cândido Barros. Missionário do Cristo, sim. Missionário do Cristo.
com muita dificuldade, construiu essa obra, que nós hoje desfrutamos dela, claro que com um grupo de amigos, mas ele foi o idealizador, o fundador disso aqui. Eu acho que muita gente não sabe disso. Se estamos aqui é graças a ele e aos companheiros. Vejamos a missão do espírita. É difícil porque tem que passar pela porta estreita. O nosso amigo e irmão Cândido Barros, hoje, fisicamente, não pode estar aqui conosco. Está em casa recolhido, por conta de enfermidades. Fazendo as suas tarefas, mas sem ter mais aquele prazer de vir até aqui conversar conosco. Mas continua trabalhando, fazendo a parte dele. Vejamos o quanto isso é difícil para ele, eu acredito. Então, não poderemos passar despercebido de fazer essa homenagem singela, mas sincera, a esse nosso irmão, que com certeza outras tarefas, outras oportunidades o aguardam no futuro, pois a vida continua. Então, o convite ao estudo. Quem pode estudar a doutrina espírita? É preciso ter formação universitária para estudar a doutrina espírita? Não, não precisa isso. Qualquer pessoa, letrada ou iletrada, pode estudar a doutrina espírita. Aquele que não sabe ler vai ouvir o outro que sabe ler e o conhecimento é adquirido. Nós temos essa passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Por quê? Porque geralmente os sábios e os prudentes, com exceções, são orgulhosos e são vaidosos. Porque os humildes e os simples se dedicam com mais afinidade? Talvez porque sofram mais. Vão buscar nessa percepção, nesse esclarecimento, a consolação. Quem foram os apóstolos de Jesus? Todos foram doutores da lei? Não. Fizeram um bom trabalho. E nós temos também um exemplo, um outro exemplo, à luz da doutrina espírita, os operários de Lyon, na França. Operários de Lyon. Allan Kardec, nas suas viagens espíritas que fazia ao longo daquele tempo, em uma reunião lá em Lyon com esses operários, que eram pessoas rudes, analfabetas, mas trabalhadoras, e eles formaram um grupo de estudos da doutrina espírita. E não só estudavam, como praticavam. Quem sabia ler, fazia leitura, o outro ouvia. Mas captava o conhecimento e procurava trazer aquilo para a prática. Os operários de Lyon. Sem dúvida, é verdade que os adeptos se multiplicam, mas o que vale ainda mais que o número é a qualidade. Às vezes nos preocupamos com a quantidade. Vale muito mais a qualidade. Ora, nós declaramos alto e bom som que em parte alguma vimos reuniões espíritas mais edificantes que as dos operários de Lyon, quanto à ordem, ao recolhimento e à atenção que prestam às instruções de seus guias espirituais analfabetos. Kardec coloca isso na sua carta. Não viu tanta dedicação, tanto recolhimento, e por isso eles captavam essa mensagem. Também se vê alguns que fazem, diz Kardec na sua carta, também se vê alguns que fazem mais de uma légua com qualquer tempo, inverno ou verão, uma légua mais ou menos 7 quilômetros, aquela época, a pé, que chovesse, que estiasse, eles iam a pé, para se reunirem com o grupo, para fazerem os estudos. Então, vejamos quanta dedicação, né? E que tudo enfrentam para não perderem uma sessão. E às vezes, nós estamos em casa, no conforto sacrossanto do nosso lar, e às vezes qualquer bobagem deixamos de executar uma tarefa no movimento espírita. Ainda os operários de Lyon, é que neles não há uma fé vulgar,
mas uma fé baseada em convicção profunda, raciocinada e não cega. Operários de Lyon. Se eles fizeram, por que nós não podemos fazer tudo isso também? Com essa dedicação, com essa presteza, com essa responsabilidade, né? E Kardec vai dizer mais. Um fato digno de nota é que constatamos é a facilidade com que esses homens, na maioria iletrados e endurecidos, nos mais rudes trabalhos, compreendem o alcance da doutrina. Portanto, para estudar a doutrina não precisa conhecer matemática. Para estudar física ou biologia talvez eu precise, mas para estudar o espiritismo não. Então, quem quer estudar a doutrina, não há como colocar o pretexto do pouco conhecimento. Não. Venham, nós vamos aprender juntos. E o melhor professor de espiritismo? Qual o melhor professor de espiritismo? Nós temos diversas obras espíritas, outras que se dizem espíritas, usam o nome do espiritismo, mas que trazem algumas contradições. Então, para que nós possamos fazer a devida comparação e encontrarmos onde estão as contradições, é preciso conhecer as obras doutrinárias que foram deixadas por Allan Kardec, o melhor professor de espiritismo, Allan Kardec. Na realidade, esse estudo das obras de Kardec ele é fundamental para o conhecimento correto da doutrina espírita. É fundamental para o conhecimento correto da doutrina espírita. Allan Kardec ele gerou 32 publicações, entre livros, foram 23 livros, textos, separatas, opúsculos, brochuras, tudo isso no período de 1857 a 1869. É um acervo muito grande. Só um espírito dedicado a cumprir a sua missão realizaria tal façanha. Nós sabemos que Hippolyte Léon nasceu na França em 3 de outubro de 1804, o professor, né? Allan Kardec vai nascer em 18 de abril de 1857, quando ele lança a primeira publicação de O Livro dos Espíritos. Ali nasce Allan Kardec. Hippolyte foi lá atrás. Toda aquela preparação, até 1854, quando encontra o senhor Fortier, começam as experiências e depois chega-se ao lançamento da obra O Livro dos Espíritos. Então, é preciso observar que o estudo da doutrina não fica restrito apenas ao Pentateuco que nós sempre costumamos falar. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo e a Gênese. E aquela obra que é o Espiritismo. Não se restringe só a isso. São 23 livros. Dentre eles, os 12 volumes da Revista Espírita. Os 12 volumes da Revista Espírita, que é muito pouco estudada em uma grande parte das casas espíritas. E quanto perdemos com isso? As revistas espíritas, elas vão de 1858 a 1869. São experiências, são relatos, são conversas de além-túmulo, são dúvidas que enviavam para Kardec. Eram críticas, contraditores, e como ele respondia tudo aquilo. É um acervo fenomenal, a Revista Espírita. Muitas obras, muitos fatos registrados na Revista Espírita não estão no Pentateuco, porque vieram a posteriori. Só um fato bem interessante, para vermos a importância da revista, existem muitos outros, né? Se buscarmos o Livro dos Médiuns, lá no capítulo da obsessão,
Kardec vai caracterizar a obsessão em 3 fases. A simples subjugação, aliás, simples fascinação e subjugação. Em O Livro dos Médiuns, ele diz que não há possessão. Não há possessão. Há apenas uma subjugação. A análise que ele fez naquele momento. Mas se buscarmos a Gênese, nós vamos encontrar no capítulo dos fluidos, que ele vai dizer que há possessão. E aí, como é que fica? Kardec entrou em contradição? Lá no Livro dos Médiuns, de 1861, ele disse que não havia possessão. Agora, na Gênese, de 1868, ele vai dizer que há possessão. E aí, como é que fica isso? Sabem onde está a resposta? Na Revista Espírita, de 1863. Ele vai justificar isso aí. Eu errei. Há possessão. Embora não seja uma possessão permanente, há uma possessão temporária. E aí entra o caso da senhorita Júlia, que ele estudou, e outros casos mais. E ele vai chegar a essa conclusão, que há uma possessão sim, só que não permanente, mas temporária há. Viram a necessidade de não deixarmos uma peça do quebra-cabeça de fora? O Livro dos Espíritos, ele vai conter o quê? Os princípios da doutrina sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Uma nova era para a humanidade. Da primeira parte, Causas Primeiras, ele vai desenvolver o livro A Gênese. A Gênese é fruto da primeira parte de O Livro dos Espíritos. Na segunda parte, o mundo espírita ou dos espíritos, que vai nos relatar tudo e mais alguma coisa a respeito de nós, espíritos imortais. Ele desenvolve o Livro dos Médiuns. Na terceira parte, que são as leis morais, ele vai desenvolver o Evangelho segundo o Espiritismo. E na quarta parte, esperanças e consolações. Aqueles que estão preocupados, o que é que vão encontrar depois do fenômeno chamado morte. Busca lá. Ele vai desenvolver o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Mas o que é que esse Espiritismo tem diferente dessa Justiça Divina? Olha a grande interrogação. Consulta a obra. Ele vai explicar tudo isso. Além disso, na segunda parte desse livro, O Céu e o Inferno, né, ele tem lá explicando como se dá o nosso passamento, a hora da morte. Como antecede, antes, durante e depois. E depois nós temos 60 casos de espíritos que relataram as suas passagens e as condições em que eles se encontraram quando chegaram do outro lado. E espíritos nas mais diversas condições de evolução. Espíritos felizes. O senhor Samson é o primeiro depoimento. Quem foi o senhor Samson? Ele foi um dos membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Trabalhou com Kardec. E através de uma enfermidade terrível desencarnou, mas pediu que quando desencarnasse e seu corpo estivesse no velório, que evocassem ele. E ele foi evocado por Allan Kardec. E ele conversou com a equipe do Kardec. O corpo estava no velório. Espíritos felizes. Depois nós temos espíritos medianos, espíritos criminosos, espíritos suicidas. Enfim, são diversos graus de espíritos sofredores. E nós poderemos estar enquadrados em uma dessas vertentes. É só buscar esse conhecimento. Por isso que é uma nova era. O outro lado da vida, o véu é levantado. Eu sei para onde vou. Eu sei por que sofro hoje. Quais são as causas do meu sofrimento. Então, essas ferramentas me proporcionam oportunidades de encarar a vida de uma outra maneira.
espírita não é um ser puro. Estamos lutando por isso. Estamos lutando por isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita, diz o Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as más inclinações. Então é luta, é trabalho, não é passeio, não é prazer, é a porta estreita que nós temos que abraçar. Nós temos também, no aplicativo do Kardecpédia, é do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, sediado em Curitiba, que tem à frente o professor Cosme Mbassa e toda uma equipe que estudam as obras de Kardec há mais de 40 anos. Só estudam as obras de Kardec. Não que outras não tenham importância, só estudam Kardec. Eles já traduziram essas obras, tendo como ponto de referência as originais da França, para mais de 10 idiomas. Tem palestra do professor Cosme Mbassa na internet, nós vamos encontrar palestras. O Kardecpédia é um aplicativo que você tem gratuito, usa até sem internet. E lá você vai ter as 23 obras de Kardec à sua disposição para pesquisar qualquer assunto. Essas obras elas estão relacionadas entre si nas partes dos capítulos e nos itens. Tipo, se eu clicar lá, questão número 1 de um livro dos Espíritos, e embaixo tem mostrar itens relacionados. E lá clicando, eu vou ter todo esse material que estão contidos nas obras de Kardec. Para quem quer estudar, quer dizer, é uma facilidade grande. Não é? Então, vejamos. Por quê? Porque o Espiritismo é uma nova era. Por todas essas descobertas que a doutrina nos trouxe há mais de 168 anos, que estão mais atuais do que nunca, e por outras que com o nosso progresso nós vamos adquirindo paulatinamente. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, porque sofre temporariamente, porque não existe nenhum sofrimento permanente, indefinido, e vê por toda parte a justiça de Deus. Olha que beleza. Eu sei de onde venho, eu sei para onde vou, porque estou na Terra, porque eu estou aqui, o que é que eu estou aqui fazendo? Porque sofro temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Por toda parte encontramos a justiça de Deus. Aqui, nesse planeta nosso, não há coitadinhos. Há espíritos imortais, cada um vivendo as suas experiências e buscando sempre o reino de Deus e a sua justiça. O apóstolo Paulo vai dizer certa feita, em uma de suas passagens, que se nós só esperarmos em Jesus nessa encarnação, só agora, seremos os mais miseráveis dos homens. Jesus pregou a vida futura, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, se não houvesse uma vida futura, como é que eu ia me consolar? Se nessa existência eu chorei até o final. Então são esses detalhes que a doutrina vem revelando e que nos encoraja a continuar caminhando e lutando por dias melhores. Não só para a gente, mas para o planeta, para os nossos irmãos. E não desanimar jamais. Bom, tem algumas questões, já que falamos em evolução de espíritos, né? Perguntas como a seguinte: como somos criados? Como nós fomos criados? Porque Deus não nos fez perfeitos. Deus criou uns bons e outros maus? Ou todos se tornam maus para serem bons depois?
Por que precisamos encarnar em mundos materiais? Quantas vidas são necessárias para atingirmos a perfeição? Todos precisam sofrer para conquistarem a felicidade? O que é ser espírito perfeito? Todas essas respostas nós encontramos na doutrina espírita. Mas vamos ficar aqui na parte de como fomos criados, né? Bem interessante. Como fomos criados? Como nós espíritos somos criados? Então, na questão 81 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Essa pergunta que o Kardec formulou. Eles se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E os espíritos responderam: Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, dizem eles, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Por que eles colocaram que essa origem ainda era um mistério? A resposta é muito precisa. Eles são criados por Deus. Mas por que essa questão do mistério? Não deviam ser mais claros, diretos, nessa situação? Aí nós vamos encontrar a resposta em O Livro dos Espíritos. Mas em uma outra questão. Lá na questão 17, quando se trata do nosso conhecimento aqui no planeta. Qual o nosso grau de percepção? Qual o limite da nossa inteligência? Já podemos abarcar tudo o que tem no universo? Ainda não. A pergunta é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Kardec formulou essa pergunta. É dado conhecer o princípio? Ah lá, tem um mistério. É dado? Eles dizem não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Neste mundo. Nós não temos esse grau de percepção ainda, mas teremos um dia, daqui a alguns milênios, mas neste mundo não tem ainda como alcançarmos tudo isso. Então essa resposta nos faz compreender que ao dizerem neste mundo, não é dado ao homem ter conhecimento do princípio das coisas, eles estão se referindo ao estado evolutivo da nossa humanidade. Se chegarmos a um planeta celeste ou ditoso, o conhecimento lá já é outro. Já é muito outro, né? Os espíritos puros, claro que eles conhecem tudo isso. E um dia também nós conheceremos. E eles vão dizer que ainda vivem em mundos de provas e expiações. Ainda estamos no mundo de provas e expiações, estamos desenvolvendo todo esse trabalho de evolução espiritual e moral e não temos ainda percepção para tudo, é como se fossem ainda crianças, né? Ou seja, Deus pode permitir que seja revelado ao homem quando ele atingir um grau mais elevado na escala evolutiva. Olha aí, quando ele conseguir o grau mais elevado. Porque Jesus ensinava por parábolas. Não tinha conhecimento? Tinha. Mas a população daquela época não tinha ainda a percepção que ele tinha. Ele tinha que traduzir para que fosse entendido. E na questão 18, eles também colocam um fato bem interessante. Vejamos, ainda sobre esse mistério. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Vejamos como Kardec argumentava tudo isso para deixar bem claro para a gente. O véu se levantará para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. E nós precisamos de muitas faculdades para chegarmos a entender todos esses mistérios. Conhecemos alguns atributos de Deus, alguns nós já conhecemos, mas tudo ainda não. Então não podemos comparar o nosso conhecimento, por mais evoluído que sejamos, vivendo no mundo de provas e expiações, com o conhecimento dos espíritos dos mundos ditosos ou felizes.
Não tem como. Não vamos alcançar isso agora. Vai demandar algum tempo. Outra coisa interessante. Qual o propósito de Deus em nos criar simples e ignorantes? Qual o propósito dele? Porque já nos criou perfeitos, era tão mais fácil, já pronto para tudo. Por que ele nos criou simples e ignorantes? E nós vamos ver isso. Vamos ver que a evolução é um determinismo da lei de Deus. Esses espíritos saem das mãos do Criador simples e ignorantes, mas nem são bons e nem são maus. Pois, do contrário, desde a sua origem, Deus teria voltado uns ao bem e à felicidade, e os outros ao mal e à desgraça, o que não estaria em concordância nem com a sua bondade, nem com a sua justiça. No momento de sua criação, os espíritos não são imperfeitos, senão do ponto de vista do desenvolvimento intelectual e moral, como a criança nascer. Então, Deus não cria espíritos imperfeitos, simples e ignorantes, com a capacidade de tudo desenvolverem ao longo da caminhada evolutiva. Então, se sabemos que somos criados ignorantes, ou seja, imperfeitos no sentido de nada possuirmos, de desenvolvimento intelectual, o sentido da palavra simples se verifica, conforme dedução do texto da revista Espírito Acima, quanto ao desenvolvimento moral. Então, quando nós observamos aquela classificação na revista, no Livro dos Espíritos, sobre aquelas 3 classes de espíritos que Kardec colocou, levando-se em consideração as suas características. Lá nós temos espíritos imperfeitos, né? 5 classes, os espíritos bons ou elevados com 4 classes, e os espíritos puros com a única classe. Nós não podemos confundir esses espíritos criados simples e ignorantes com aqueles imperfeitos da escala espírita. Não. Os criados simples e ignorantes e que buscaram a porta larga caíram no grau da inferioridade, mas depois voltam à linha reta. Então, muitos espíritos criados simples e ignorantes seguem uma linha reta de progresso e de evolução, passando apenas pelas provas, sem deixarem cair nas tentações, quando muitos não conseguem e vão falir. Então, esse simples ignorante da criação não é aquele da escala espírita da terceira ordem, não. Aqueles da terceira ordem da escala espírita já são espíritos criados há muito tempo, bem dados. Só para que nós tenhamos uma ideia dessa situação. Aí, na parte da progressão dos espíritos, nós temos lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 114. É muito interessante dar uma lida e refletir sobre isso. No 115 ele vai dizer que Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e sem saber. A cada um deu uma missão e lá vai. Bom, aí Kardec faz uma pergunta que eu achei interessante, né, os espíritos, e a resposta que eles deram. A pergunta que Kardec fez foi a seguinte: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Olha que pergunta. Não poderia evitar tudo isso, né? E a resposta que eles deram: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e depois as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala dos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, nem todos passam pela fieira do mal. A questão 120 vai dizer isso. E é fácil detectar essa realidade trazendo para o nosso dia a dia. Pega um grupo de pessoas, passa o mesmo conhecimento, a mesma teoria para que elas assimilem e tentem praticar. Vamos observar que vai haver uma divergência de comportamentos. Uns vão aceitar, outros não. Ah, eu sou espírita. Muito bem, que bom, beleza. Mas
diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Estamos nesse caminho, porque o simples rótulo não vai influenciar em nada. Então, na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Vejam que pergunta. Vejam o quanto é importante estudar essa obra. Isso é um tesouro que nós vamos levar para onde nós formos, estando desse ou do outro lado da vida. Já diz o Espírito Pascal, a verdadeira propriedade é a inteligência, os conhecimentos e a nossa qualidade moral. Então, não pela feira do mal, mas pela feira da ignorância. Ou seja, simples e ignorante. Vai buscar o conhecimento, mas não foi criado um perfeito. Todos recebem as mesmas oportunidades e vão usar o seu livre-arbítrio na condução dessa história. O tempo já está bem adiantado e nós não vamos atrapalhar as demais tarefas. Teríamos mais coisas a comentar, mas isso fica para um seminário. Então vejamos, se o Espiritismo me mostra tudo isso, toda essa beleza de conhecimento, o que é que eu estou esperando para efetuar as mudanças necessárias na minha vida? O que é que eu estou esperando? Né? A missão dos espíritas, né? O Espírito já diz lá, o Espírito Erasto, que beleza de instrução ali, né? Que devemos colocar o nosso tempo à disposição da pregação e da propagação da doutrina espírita, evitar desperdício do tempo com coisas fúteis, tudo isso ele coloca. É uma mensagem mediúnica do Erasto, o anjo guardião do médio lá, da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Então, a grandeza do Espiritismo, uma das grandezas, é justamente essa, que não impõe os seus princípios. A doutrina não impõe os seus princípios. Convida os interessados em conhecê-lo, a submeterem seus ensinos ao crivo da razão, antes de aceitá-lo. Então, nós poderemos fazer um convite, conheça o Espiritismo, mesmo que seja a título de cultura geral. Pois o Espiritismo deixa a você a liberdade de opção em aceitá-lo ou rejeitá-lo. Jamais obrigará alguém a segui-lo. Jamais. Espiritismo, aqueles que aderem, devem ser por convicção e não por imposição. Livro dos Médios, primeira parte, capítulo 3, do método, quando Kardec orienta como estudar a doutrina. É por convicção, não é por imposição. Aceita aqueles que querem. Vocês podem, eu vou até plagiar John Lennon, né? Não é do tempo de vocês, mas foi do nosso, né? Quando ele diz, certa feita, você pode dizer que sou um sonhador. Ele era um grande sonhador, né? Mas eu lhe garanto que não sou um só. Eu também sonho. Sonho com tudo isso que a doutrina esclarece, passando pelo crivo da lógica e da razão, é claro e evidente, ela me dá esse direito. Mas é preciso arregaçar as mangas e trabalhar para me modificar para melhor e para ajudar o planeta em todos os sentidos falando. Né? E tem outra coisa bem interessante. A lagarta, um dia, ela disse que ia voar. A lagarta. Ela disse que ia voar. E todos riram dela, menos as borboletas. Ela disse que ia voar. Todos riram. Vou alcançar um mundo melhor. Vou sim. Vou chegar à condição de espírito puro. Vou. Pode rir. Aqueles que já alcançaram a condição não vão rir, porque sabem que é possível. Então caminhe com quem acredita em você. Caminhe com quem acredita em você. E quem mais acredita em nós? Jesus. Caminhemos com Ele. E jamais nos perderemos no caminho. Então podemos afirmar, sem medo de errar, que o Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina após a morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte
o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia. É onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos de verdade e de bonança. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola onde o Mestre amado foi, é e continuará sendo Jesus. Muita paz.